Peço que você abra a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14 até o 20. Enquanto as crianças estão subindo para a salinha, porque lá tem o culto deles, né? Glória a Deus. E diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Por que ferirás os sírios em Afeca até consumi-los? Disse mais: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra o rei e disse: 5 ou 6 vezes tu deverias ter ferido a terra, porque então feririas os sírios até consumi-los. Agora, porém, só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Versículo 25. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeocás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Amém? Não sei se você já tinha lido esse texto, mas é um texto profundo, porque o que está acontecendo aqui é um ato profético. E às vezes a gente não valoriza muito ato profético. Não é que o ato em si significa alguma coisa, mas o que o Senhor está querendo falar através daquele ato, quem entende, diga glória a Deus. Então, o contexto é que Israel está sob o domínio da Síria. E o profeta Eliseu, que é o homem que Deus usava para conduzir Israel, ele está acometido de uma doença incurável. O profeta Eliseu está no final dos seus dias. Às vezes a gente olha e diz assim: mas vaso ruim demora para morrer, mas gente boa morre tão rápido, não é verdade? A gente olha para a história e a gente vê, é tanta gente ruim que está fazendo hora extra na terra, não faz nada de bom para ninguém, mas tem uma saúde de ferro, né? Tem câncer, não morre, tem uma gripe, não pega nem gripe, e tem outros que são tão bons, tão abençoadores, tão mão aberta, que morre cedo. Às vezes a gente lê a história de Estevão, aquele que foi apedrejado porque falou da palavra de Deus. Ele foi apedrejado. A gente pensa que ele já era um idoso, tinha muitos anos, mas na verdade Estevão, aquele lá do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele tinha só 29 anos, e ele morreu tão cedo, tão novo.
Jesus morreu com 33 anos. E existem aí ditadores que estão com 90, 90 e pouco, e tem mais tempo de vida pela frente, né? E nós estamos diante de um homem que ele era cheio da presença de Deus. A gente tem que parar com esse negócio de dizer que a pessoa morreu ou contraiu uma doença. Oh, meu Deus, mas o que será que ele fez para ter morrido tão cedo? Não, a Bíblia diz que preciosa para o Senhor é a morte dos salvos. Saiba de uma coisa, Deus te usa aqui na terra, mas quando você for para a eternidade, você vai estar com Ele. Oh, aleluia! E isso é o que Deus mais ama. Ele gosta de estar conosco na terra, mas Ele quer estar conosco no céu. Amém, igreja? Então, Eliseu está com uma doença incurável, e o rei de Israel foi visitar o profeta e chorar aos seus pés. Se você estudar o livro de Reis, você vai ver que a maioria dos reis de Israel foram desobedientes ao Senhor. Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E esse homem, esse rei de Israel, Jeoás, que era desgarrado de Deus, que não obedecia ao Senhor, que se juntava com aqueles que iam para as florestas e para as cachoeiras para bater tambor. Esse homem era o rei de Israel. E quando ele vê que o profeta vai morrer, ele fica desesperado, porque ele não tem intimidade com Deus, ele não busca o Senhor, ele não quer compromisso com Deus, mas ele fica confiado nas orações de Eliseu. Existem muitas pessoas que não querem intimidade com Deus, não querem compromisso, mas quando estão doentes, sabe a quem recorrer, sabe que a mamãe vai orar por ele, sabe que ele vai para uma investida, a mamãe vai orar, vai interceder por ele. Então, Jeoás está preocupado, porque Eliseu é considerado o poder espiritual e moral da nação. Aquele homem, ele tinha uma intimidade com Deus, que até depois de morto, o defunto que caiu na cova dele ressuscitou. Era um homem de intimidade com Deus, Deus revelava as coisas para ele. Quantas vitórias Israel teve? Porque Eliseu orou, porque Eliseu aconselhou os reis. E agora Jeoás está na casa de Eliseu, visitando Eliseu e dizendo: meu pai, o que vai ser de mim agora? Porque eu estou desgarrado, eu não tenho intimidade com Deus. Era um homem que não tinha nenhum compromisso com as coisas de Deus. E aí a gente pensa, porque nós aprendemos assim, que porque a gente está errando, está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, Deus não quer nem olhar para nós. Mas não é assim não. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eu não procuro por Ele, mas a hora que eu procurar, Ele vai me atender. Oh, aleluia! Eu quase não oro, mas quando eu vou num grupo de oração, o Senhor usa um profeta, usa o pregador para falar comigo. Eu estou doente, Jesus me cura. Eu estou com problema financeiro, o Senhor me abençoa. Quem entende desse jeito, levanta a mão e dá glória a Deus. Sabe o que acontece aqui? Jeoás vai visitar Eliseu porque está desesperado. Se Eliseu morre, quem é que vai orar por mim? Se Eliseu morre, a quem que Deus vai aconselhar para dizer: vai para o monte tal, que eu estou indo com vocês? Só que o profeta Eliseu é usado por Deus para falar com esse homem que não tem a menor intimidade com Deus. Você que entrou aqui hoje, não é de religião nenhuma, não tem costume de orar,
não tem costume de ler Bíblia, não tem costume de clamar pelas tuas causas, hoje você veio na casa do Todo-Poderoso e não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Aleluia! O Senhor está tocando em você agora, está tocando na sua necessidade. Se tem alguém doente aqui, se crê, sai daqui curado em nome de Jesus. Quem acredita que enquanto você está aqui, Deus está dando ordem a seus anjos a teu respeito, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Eliseu, Deus não quer saber se Joás está batendo tambor. Deus quer saber que ele veio pedir socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí a Bíblia diz que imediatamente Deus usa Eliseu, presta atenção que a história é linda, e ele profetiza vitória para os próximos anos. Nos próximos anos, Eliseu nem vai estar mais na terra, mas ele está profetizando e dizendo que vai ter vitória para Joás e para Israel nos próximos anos, contanto que o rei seja ousado e tenha fé. Ousadia e fé. Repete essas duas palavras comigo: ousadia e fé. Porque tem gente que nem Deus está conseguindo ajudar. Ele não é ousado, ele é medroso, ele não tem coragem. Deus quer que ele faça alguma coisa e ele não faz. Deus está dando a direção, mas ele não ouve. Só que o Senhor está dizendo para Joás: você vai ter anos para frente de vitória, se você me ouvir e você for ousado. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite que espalhe e distribua no meio dessa igreja unção de ousadia. Você não vai se reconhecer. Você era tímido, você tinha medo, você não arriscava, você não investia, mas Deus hoje está moldando o teu caráter, através da palavra de Deus. Se você tiver fé e for ousado, eu vou na tua frente e você canta o hino da vitória. Ousadia, abre esse bocão e diga comigo: ousadia. Você pode até falar para quem está do teu lado: minha filha, sai dessa caverna, seja mais ousado, invista, arrisca. Eita glória, eu já posso ver gente aqui cantando o hino da vitória. Hoje quem veio aqui contar esse belo testemunho foi a Jéssica. Aliás, Jéssica já está até com pose de pregadora, né? Gostei, eu estou tentando fazer, mas eu não consigo. Aliás, eu acho que eu acertei, hein? Quarta-feira no Unidas, quem vai trazer a palavra é a Jéssica. Você sabe que eu gosto de ouvir as pessoas, né? E aqui nessa igreja a gente gosta de dar oportunidade. Aí a Neia falou: pastora, que tal a senhora dar umas oportunidades no Unidas para a gente ir se desenvolvendo? Eu falei assim: perfeito, mês agora é Jéssica, no outro mês é você. Cadê ela? Irmão, presta atenção que eu não quero me demorar. Presta atenção. Deus não levou em conta o jeito de Joás. Tem gente que não consegue orar quando peca. Tem gente que quando faz coisas erradas, fica sem orar, porque fica com vergonha de Deus. Deus sabia que você ia errar. A palavra nem veio à sua boca e Ele já sabe o que você vai falar.
É o diabo que fica assim, vai orar? Olha o que você fez ontem, olha o que você fez na semana que vem. Eu quero que você, nessa noite, com essa unção de ousadia, você diga para Satanás assim, para trás de mim, Satanás, eu tenho um Deus que me ouve a todo tempo. Oh, aleluia! E Deus então usa Eliseu num ato profético. Quem aqui já usou arco e flecha? Já, Antônio? Bem posicionado? Hoje eu vou ensinar aqui a atirar com arco e flecha. Por quê? Porque é tudo um exercício com um ensinamento por trás disso. Então o profeta, ele propõe um ato profético com a arma mais letal da época e de longo alcance. Vai entendendo? Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Está indicando invencibilidade. Invencível. Arco e flechas bem usadas permite que a sua vitória venha, que o inimigo não tenha saída. Esse ato profético, o profeta, porque Deus colocou no seu coração esse sentimento, espera que esse rei atire umas 5 ou 6 vezes, porque o número profético de vitórias era proporcional ao número de flechas atiradas. Quanto mais flecha ele atirasse, maior número de vitória ele teria. Então, uma pessoa parada, uma pessoa que não tem atitude, uma pessoa lenta, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa acomodada, ela vai atirar umas 3 flechas e vai parar. E sabe o que Deus está mandando dizer? Coloquei arco e flecha na tua mão para você atirar à vontade. O que quer dizer isso? Ousadia, vai à luta, invista, porque eu estou indo na sua frente. Ah, irmão, em nome de Jesus, fala para esse irmão aí que está do seu lado, atira, meu filho, atira, não tenha medo, não tenha receio, atira, porque Deus está na tua frente. Eu falei aqui numa pregação, tem gente que diz assim, mas e se Deus não estiver naquilo? Se Deus não estiver naquilo, Ele tira você daquilo. Você está entendendo? Tem gente que está pensando que serve um Deus banana. Eu não queria que ela fosse para ali, mas ela foi, então, sabe o que Ele faz? Eu não mandei você ir para Tarsis, eu mandei você ir para Nínive, e você foi para Tarsis. Então o que acontece? Vento sopra, eita! Vento sopra, e aí, irmão, foi uma tempestade no mar, o barco balançando, e ninguém sabendo por que estava acontecendo. Aí Jonas disse assim, olha, o problema sou eu, pode me jogar no mar. E jogaram ele no mar, e onde é que ele foi parar? Onde que ele foi parar? No ventre de um peixe. E ele passou lá 3 dias e 3 noites, no meio daquele vômito todo, no meio daquela coisa horrorosa. E ele ainda diz mais no livro ele estava no fundo da terra. Ele estava no pior lugar da terra, mas foi ali que ele falou com Deus, e foi ali que ele se consertou. Então, a ordem hoje é ir, atirar, fazer, porque se Deus não estiver naquilo, Ele faz você voltar. Isso eu preciso. Dá uma sacudida no teu irmão, fala assim, ó, atira, 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 porque se Deus não estiver naquilo, Ele te tira daquilo. Eita glória! Que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Ele não é um Deus banana, Ele é um Deus que cuida da tua vida. Quando o meu filho fazia coisas erradas, eu não abandonava ele por causa disso. Por que Deus vai me abandonar? Ele não te abandona, Ele te ama,
Ele te recebe como você é e faz você ficar parecido com o Filho dele. Aleluia. Ele nos recebe como nós somos, mas não nos aceita como nós somos, e nós vamos ser transformados à imagem do seu Filho. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. E aí o profeta, ele ensina como fazer. Olha só, olha o detalhe. Olha como é que eu gosto de Deus. Deus conta tudo direitinho como é que a gente tem que fazer. Aqui, ó. Pega um arco e uma flecha, retesa o arco. Aí o profeta foi e colocou a mão dele na mão do rei, simbolizando: eu estou te abençoando. Retesa o arco, vamos lá, prepara aí a mão. 1, 2, 3, já? Ah, peraí, olha o Lucas, ó. Irmão, desse jeito tu não atira em nada, meu filho. Tá mal o negócio. Vamos lá, olha o arco, ó. Imagina um arco na tua mão e você vai retesar o arco agora. Uma mão vai para trás e a outra para frente. 1, 2, 3, já? Quanto mais força você colocar na mão e no braço, mais longe vai a tua flecha. Flecha que cai pertinho da gente é porque não colocaram força no arco, não colocaram, meu Deus do céu, pastor Paulo, bota força nesse arco, meu filho, coloca força nessa mão, vamos lá, 1, 2, 3 e já, retesa e diga, atira, 1, 2, 3 e já, mais uma vez, ah, para com isso, irmã Chile parece que está aqui dando um soco. Irmã Chile parece que está lá no judô. Atira. Eu conheço pessoas que já era para estar conquistando a sua vitória faz tempo, mas ela está só no monte orando. Ela vai para o Getsemane para saber se Deus quer que ela faça. Aí ela vem para a consagração, Deus ainda não me deu uma resposta. Eu agora vou para a vigília. Eu vou pedir oração à irmã Doquinha, que a irmã Doquinha é do poder. E não toma decisão nenhuma. Porque nem sempre Deus vai soprar no seu ouvido. Ele vai colocar a mão sobre aquilo que você está fazendo. E eu profetizo hoje. Tem gente aqui em empreitada e em investidas, que Deus está colocando a mão dele dizendo, atira. Atira, não tenha medo, se as coisas ainda são pequenas, não tenha medo dos primeiros, dos princípios, não tenha medo. Árvores grandonas começam com uma semente, oh meu Deus, é uma semente, é uma coisa pequenininha, às vezes leva algum tempo, meu Deus, o que está acontecendo? Continua atirando, continua plantando, continua regando, porque Deus vai dar o crescimento. Oh, aleluia. Tem pessoas aí que vão, irmãos, vão com fé, com ousadia, com coragem. Eu achei lindo esse ato profético, sabe? Essas duesinhas aqui, a Roberta Rios, né? Fica de pé, Roberta, é uma missionária, é uma pregadora da palavra de Deus. A gente se conheceu numa programação e a gente ficou amiga, né? E ela veio hoje e trouxe a irmã dela. Fica de pé, querida, vamos aplaudir o Senhor pela vida delas. Aleluia. Deus quer tornar pessoas bem-sucedidas aqui nos seus negócios. Mas não pode ter medo. Irmãos, quando eu ouço esses bilionários dizendo quantas vezes eles investiram, quantas vezes eles faliram, quantas vezes eles perderam, mas é boneco temoso. A pessoa vencedora é aquela que é boneco temoso. A vida empurra ele para baixo, mas ele levanta. A vitória é minha, no nome de Jesus. Fala para quem está do teu lado, seja um boneco temoso. A vida vai te empurrar para baixo, mas você vai se levantar, porque maior é o que está com você.
As suas investidas já era para estar muito mais na frente, mas você está querendo que o seu negócio já nasça do tamanho de uma árvore. Não nasce, não tem jeito. Nasce, pastor Denilson? Não nasce, é sementinha. Como Eliseu gostava de um ato profético, eu também gosto. Faz assim, ó, é pequenininho. Começa pequenininho. Amém? Você precisa acreditar nisso. A palavra de Deus diz lá em Zacarias 4:10, olha só, não despreze as pequenas coisas. Os olhos do Senhor se alegram quando Ele vê as pessoas começando a trabalhar. Os olhos do Senhor se alegram quando Ele vê as pessoas começando e não terminando. É pequeno, é difícil, está demorando, mas Deus é contigo. Eu comecei o meu ministério, eu tinha 24 aninhos, novinha, cheia de vida, de vitalidade, vontade de correr, vontade de gritar. Eu tinha uma disposição, mas passaram-se 18 anos e eu semeando. O desânimo vinha, as lágrimas vinham aos olhos, vinha a tristeza de ver que algumas outras pessoas prosperavam e eu não, porque isso acontece na nossa vida. E Deus sempre coloca alguém do teu lado para dizer, não desanima, levanta a cabeça, não desanima. A pior coisa que tem é você andar com uma pessoa que te coloca para trás, que te coloca para baixo, que fala mal de todo mundo. É horrível isso. A melhor coisa que tem é você andar com pessoas que te empurram para frente. Faz assim comigo, assim, ó, empurra para frente. A Raquel hoje estava falando de nós somos... Espera aí que eu vou perguntar para a minha professora. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais anda. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Aí sabe com quem você quer andar? Com gente que gosta de ficar no bar bebendo, gastando o dinheiro todo. Você quer andar com gente que não fala 3 palavras positivas, só fala negativa, só fala palavrão. Você quer estar no meio de gente e diz assim, eu não sou influenciado. Todo mundo é influenciado. Não é à toa que existe um ditado que diz, diga-me com quem você anda, que eu te direi quem é. Não anda com um crente. Não anda com um consagrado, não está no meio da vigília, da consagração, não faz um jejum, e ainda gosta de falar mal dos outros. Ah, irmão, aí vai ficar difícil. Sabe o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes? Quem observa o vento não planta nunca. Quem olha para as nuvens não colhe jamais. Então, vou dar um conselho, Salomão dizendo, semeia de manhã, semeia de tarde, porque você não sabe qual a semente que vai brotar. irmão, semeia com a direita, semeia com a esquerda, porque você não sabe qual é a mão que vai fazer brotar. Trabalha, atira, se equipe, se prepare, meu Deus, porque Deus vai soprar teu nome onde quer que seja necessário. Quem pode dar glória a Deus? Não olhe para o tamanho da oportunidade e nem limite suas forças, porque ainda é pequeno. Não olhe para o tamanho da oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus quis salvar a humanidade, Ele poderia ter feito de qualquer outra maneira. Mas sabe como é que Ele quis fazer, pastor Rômulo?
ele se fazer homem, meu Deus, e vir morrer numa cruz. Como é que esse homem vai me salvar se ele está morrendo? Tem coisas, irmão, que você não entende. Você acha que quando, para Deus te abençoar, você tem que já vir com as coisas assim, ó, estourando. Não, começa pequeno. Jesus, Deus se fez homem e foi para a cruz para morrer por mim, para me salvar. Sabe o que aconteceu? Israel estava esperando o Messias, glorioso, majestoso, que ele ia descer e ele ia salvar Israel das garras dos romanos. Glorioso, pedante, exaltado. Aí quem é que vem para a terra? Humilde, simples. Israel olhou e disse assim: é esse aí que vai salvar a gente? Preferiram abandoná-lo. Jesus faz coisas surpreendentes. Então o que está falando aqui é: não olhe para o tamanho da oportunidade e nem limite o seu esforço. A ordem hoje é retesar o arco e atirar. E isso na vida espiritual, isso na vida profissional, isso na família. Tem família aqui se destruindo, sabe por quê? Porque ninguém quer retesar o arco. Porque está todo mundo esperando o outro fazer. Mas hoje o Senhor diz que a vitória vai vir pelas tuas mãos. Não despreze as pequenas coisas. Essa coisa pequena vai se tornar grande, porque Deus é na sua vida. Vocês lembram quando Elias disse assim, disse para o moço, para ele dar uma olhadinha no céu, depois que ele profetizou, ele disse para Acabe, vai chover, e aí não tinha nenhuma nuvem no céu. Então ele diz assim, ô moço, vai lá, dá uma olhada no céu. E todas as vezes o menino vai, ó, não tem nada no céu. Aí volta lá de novo. Aí ele volta. Aí daqui a pouco o moço que acompanhava Elias, ele disse assim, olha, eu estou vendo uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. Irmão, se fosse eu ia falar assim, mas pequena nuvem não faz mudança climática. Você está vendo demais, menino, volta lá. Não, Elias viu numa pequena nuvem a possibilidade de uma grande chuva. Ah, irmão, eu gosto, não me leva a mal não, mas fala para quem está do teu lado, não olhe para o tamanho da oportunidade, não olhe, vai à luta, continua confiando. O que aconteceu com Joás? Aconteceu que o profeta colocou ele diante de um arco e de uma flecha, deu todo o direcionamento e disse, atira. Ele atirou só 3 vezes e parou. Aí o profeta vira para ele, escuta aí que hoje quem profetiza aqui sou eu, porque você só atirou 3 vezes, você só vai enfraquecer o inimigo, você não vai destruí-lo. Deveria ter atirado 5, 6 vezes, número profético da vitória. Então, querido, levanta a mão para o alto e diga, Senhor, me dá força, me dá ânimo, eu quero atirar na minha vida espiritual, eu quero atirar na minha vida profissional, eu quero atirar na minha vida familiar. Toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor, me faça próspero nessa terra. Aleluia. Os judeus rejeitaram o Messias, porque acharam que era muito pequenininho para eles. Mas todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, acreditaram no sacrifício da cruz, era necessário que um justo morresse por nós. O pai olhou para a terra, não viu um justo sequer. Então o próprio filho lhe disse, pai, eu que estou no rolo durante a eternidade, eu me prontifico para remover a antiga aliança e estabelecer a nova. Eu desço para salvar a humanidade. Que coisa linda! E hoje nós estamos aqui assentados à mesa, porque acreditamos nesse sacrifício. Levanta a mão e diga, glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Só 3 vezes.
Gustavo, só 3 vezes. Eduardo, só 3 vezes. Se tivesse atirado 5 ou 6, a vitória era completa. Tem gente aí com vitória pela metade, porque não foi ousado, porque teve medo, porque parou no meio do caminho. Vocês acreditam que se Pedro não tivesse medo, ele andaria pelo mar todinho? Quem acredita? Se ele não tivesse medo, ele andaria sobre o mar? Sim ou não? Sim. Porque enquanto ele não tinha medo e estava olhando para Jesus, ele andou sobre o mar. E quando ele se deixou levar pelo medo, começou a afundar. Eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite: não vai afundar, porque você vai viver por fé e na ousadia do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só para você ter uma ideia, o profeta morreu, Eliseu morreu, mas a promessa e a palavra profética se cumpriu. Sabe o que aconteceu? Jeoás reconquistou as cidades perdidas, mas não destruiu os sírios. Jesus não quer te dar uma vitória pela metade. Mas se você não quer uma vitória pela metade, você vai ter que fazer e alcançar a expectativa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quantas pessoas hoje não vieram à escola de discípulos e perderam uma palavra maravilhosa do nosso pastor? Ousadia, determinação, isso é coisa de crente. Perseverança. É na perseverança que a gente alcança as nossas almas, as nossas vitórias. Tem alguém aqui que tenha um alvo na vida? Levanta a mão. Tem alguém aqui que tem um alvo, uma meta? Porque se você não tem alvo, nem tem meta, você vive empurrando a vida com a barriga, uma vida sem graça. Pior coisa que tem é você não ter uma meta, um alvo, um objetivo, um motivo para viver. Mas se entrou aqui hoje sem motivo nenhum, Jesus está aqui para mudar essa situação. Quantos de nós já não ora mais? Não lê Bíblia? Está precisando atirar na área espiritual. Às vezes a gente diz, eu estou tão desanimado, mas desanimado de quê? Se falar do trabalho, está todo mundo trabalhando, querendo ou não. Mas se for com relação às coisas de Deus, está sempre desanimado. Pois hoje eu quero dizer para você, Deus colocou um arco e uma flecha na tua mão. Um arco e flechas, atire para todos os lados, porque Deus vai te dar a sua vitória. Jeoás não teve vitória completa, porque só atirou 3 vezes, e Deus esperava que ele atirasse mais. Eu acho que nós estamos precisando atirar mais também. Que nessa noite você tome isso para você. Deus não vai andar de mão dada comigo na rua, dizendo vai para cá, vai para lá. Não. Deus vai te dar consciência. Ele vai falar com você na sua mente. E quando você sentir a voz de Deus, faça sem medo, porque Deus é contigo. Você que entrou aqui nessa noite, que não conhece essa pessoa maravilhosa, que é o Senhor Jesus, chame Ele para ser o Senhor da sua vida. Chame Ele para te conduzir e te orientar. Quando a gente estuda um pouquinho sobre como atirar flecha, e a gente tem que falar de flecha, porque foi flecha que o profeta usou no ato profético. Alinhe o corpo de forma perpendicular, formando um ângulo reto, e afaste os pés na largura dos ombros. O que é isso? Postura e equilíbrio. Não se atira flecha todo desengonçado. Tem que ter postura. A Jéssica falou aqui, que Deus falou para ela, nessa peleja,
você não vai precisar guerrear. Agora tem uma coisa, toma postura. Porque a gente quer atirar a flecha, alcançar o alvo, mas sem postura e sem direcionamento, sem equilíbrio. Aí ele começa a dizer, aponta o arco para baixo, coloca a flecha na corda, com 3 dedos segura a flecha na corda, aponta o arco para o alvo, com 3 dedos puxa o arco em direção ao rosto, mire no alvo, fecha um olho, ou fica com os 2 abertos para estabelecer mira, solta a flecha, aliviando a força dos dedos nas cordas. Direcionamento. Você sabe o que você está fazendo. Você está ativando a sua força. Se não puser força nos braços e nas mãos, a flecha não vai muito longe. Deu para entender por que uma pessoa desmotivada não vai atirar para o alvo? E quando a gente lê aqui, diz que as flechas são as flechas da libertação, as flechas da vitória do Senhor. E Ele quer retesar o arco e te levar para muito longe. Longe, prosperidade, alegria, saúde, paz, relacionamentos abençoados, meu Deus, prosperidade nos seus negócios. Isso é Bíblia. Jeoás venceu, tomou as cidades de volta, mas não venceu totalmente, porque fez pela metade. Primeira coisa que tem que fazer, felicidade, é se posicionar diante de Deus. Se posicionar diante da sua igreja, se posicionar na sua fé, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Sabe uma coisa que vai tirar sua vitória? É mágoa no coração. É ficar guardando ressentimento de coisas que aconteceram há 10 anos. Pelo amor de Deus, cospe isso hoje. Vomita isso tudo, porque isso é um atraso na nossa vida. Deus não te quer lá atrás e Deus nem te quer mais aqui. Deus já está te vendo lá na frente. Queria que você ficasse de pé. Eu quero chamar pastor Sérgio aqui para fazer este convite. Mas olha aqui, você que veio aqui hoje, que tem um alvo, que tem um empreendimento, que tem um desejo no seu coração, mas não sabe como fazer, está esperando Deus soprar no teu ouvido. Deus está mandando dizer, se equipe e atire, porque eu vou contigo. Aleluia.